mais uma vez estou aqui muito feliz e agradecida ao nosso eterno Criador pelo fôlego de vida, pela saúde e pelo movimento que nos possibilita agirmos nesta vida maravilhosa que Deus nos deu. Quero agradecer a você aí em casa com todo o seu carinho, todo o seu amor, e hoje nós vamos falar de algo tão importante e significativo que são os sentidos pela música. E eu quero iniciar mandando um beijo para a comunidade surda de Franca. Através da Isabel, quero saudar a todos, você aí de Franca, pois eu vi neste trabalho maravilhoso a inclusão sua neste processo. Quero agradecer também o nosso Randall, a pessoa responsável pelo canal barueri.live. Quero agradecer também o diretor técnico Aloísio. Quero agradecer também a equipe dos bastidores, e é uma equipe maravilhosa, Digital 5. E eu quero agradecer a todos que nos recebem aqui no canal barueri.live com tanto amor e carinho. Laisa e todos aqueles que já nos recebem na entrada. É uma satisfação estar aqui com você, no Transformando Você Oficial. E por falar em sentidos e música, nós temos 5 sentidos no corpo, mas a audição é muito fundamental. Só que Deus é perfeito. Quando a pessoa não tem a audição, ele desenvolve os outros sentidos, que é a visão, que é o tato, que é o paladar, que é também a visão, eu já falei, né? Visão, paladar, olfato. Então a pessoa, quando lhe falta um, ou não foi trabalhado esse sentido, ele tem o outro sentido como recurso. Mas vamos aqui imediatamente, porque esta matéria está incrível. Não podemos perder mais tempo e nem se alongar. Hoje nós temos uma pessoa aqui fantástica. Ela é mãe, ela é uma profissional, ela é musicoterapeuta, ela é diretora e coordenadora do Núcleo de Arte e Espaço Musical. Vocês viram o nível desta mulher? E ela é regente e preparadora vocal. Também é coaching e é bioterapeuta e autora do livro Musicoterapia. Vocês sabem quem é ela? Esta mulher fantástica, maravilhosa. Eu quero que todos recebam com muito carinho, com muito amor, Márcia Berti! Um prazer, Neide, estar aqui com você, né? Gratidão pelo convite. E poder falar sobre música, para mim, é algo muito importante e especial, né? Minha vida toda, né, eu estou mergulhada na música. Tive a honra de ter pais
que me colocaram desde cedo, desde muito novinha, né, para aprender os instrumentos. Então, quando eles me colocaram, eu aprendi piano, aprendi a cantar, aprendi violino. E com isso, aprendi a desenvolver muito a questão da atenção, da concentração, da disciplina, que é algo importante no desenvolvimento do ser humano, né? Isso... Márcia, querida, veja você, só um minutinho, não perca o seu raciocínio, Márcia. Vocês viram que interessante? A família, a inserção, isto sempre eu falo é cultural. E cada um recebe de acordo com a sua cultura. Olha só, ela aprendeu a tocar violino, aprendeu a tocar piano. Olha só, instrumentos que requer um ouvido mais apurado, uma atenção, esforço e dedicação. Com certo, certeza. Márcia? Isso, muita dedicação. E eu fui percebendo que eu tinha muita afinidade, né, com a música. E aquilo foi me fascinando e eu fui mergulhando mesmo, né, estudando. Aí eu me formei, né, fiz o conservatório, me formei. Depois fui fazer a faculdade de música. E eu sempre tive a paixão pelo comportamento humano também, sabe? Uma coisa que me fascinava muito. Márcia, foi algo que nos conectou de primeira, porque eu senti na sua essência muito da minha essência. Eu percebi que nós vibramos não na mesma intensidade, porque você avançou neste quesito muito mais que eu, mas que nós estamos numa frequência parecida. E é verdade, é verdade. A frequência está em tudo, se a gente for observar. Tudo vibra, né? Então, como você estava falando dos sentidos, a música, a gente pensa muito na questão auditiva, da percepção auditiva, né, Neide? Sim. Só que a música, ela pode também ser percebida através do toque, né? Olha lá, a o gente tato. Sente, tato, exatamente. A gente sente a vibração, né? E nós somos seres que estamos mergulhados no mundo sonoro desde o ventre materno. Sim, quando nós mulheres, né, temos a oportunidade de um ultrassom, você ouve o coraçãozinho do bebê pulsando, que é o primeiro contato com a música, né, que são compassos. E aí, o que acontece? O bebezinho, a partir do 5º mês de gestação, ele já começa a perceber os batimentos cardíacos da mãe, a voz da mãe, os líquidos internos. Viram uau! Além do dele, que ele está ali sentindo, ele começa a perceber o da mãe. Márcia, tira-me uma dúvida. Uma mãe que é estressada, nervosa, ou está melancólica, chorosa, chorona, triste, tem alguma influência no bebê? Com certeza o bebê vai sentir tudo que a mãe sente. E uma coisa importante, uma dica até que eu dou, é a mamãe gestante, já desde que o bebê que foi gerado, né? Principalmente a partir do 5º mês de gestação, que ele já começa a perceber essa questão sonora, é importante que a mamãe comece a colocar músicas para ouvir, músicas que a acalmem, que consequentemente vai acalmar também seu filho. Vocês perceberam? Hoje nós eu atendo mães, eu atendo crianças que a mãe vem e fala assim: Neide, você é terapeuta, você pode dar um remedinho para o meu filho se acalmar? Aí eu falo assim: mãe, eu falo assim, antes de eu cuidar do filho, eu preciso cuidar dessa mãe. As crianças vivem em movimento. Eu sou uma idosa, né, 65 anos, mas eu sou do movimento. Eu tenho muita dificuldade de sentar e parar. Tenho, Márcia. Imagine uma criança. Verdade. Então, olha a dica que a Márcia te deu.
você que está gestante, ou se você que está assistindo tem alguma amiga gestante, mande esse link deste programa, porque você irá fazer um bem para você e vai mandar para o universo bem para as outras pessoas também. É verdade. E não só uma música que a mamãe possa colocar, né? Mas ela pode também cantar para o seu filho. Isso é incrível. Uau! É incrível. Uau! E às vezes algumas mamães falam assim, mãe, mas eu sou desafinada. Não importa. Importa a emoção que você coloca na sua voz. É o que o seu filho vai sentir. Todo esse amor, esse carinho, né? Que você está colocando nessa entoação vocal. Vocês viram? Olha só. O amor, que não é um sentimento, é um mandamento, né? Amarás teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, usando o amor, até na canção, na entonação. É interessante, Márcia, o que você falou. Nós, quando atendemos o telefone, nós somos capazes de captar o estado que a pessoa do outro lado está pelo tom de voz. Com certeza. E isso é um trabalho que eu desenvolvo, bem interessante também, Neide, há muitos anos, né? Que eu desenvolvo o trabalho com voz. Então eu vou trabalhar a voz como uma ferramenta para ajudar as pessoas que estão passando por processos depressivos ou por conflitos emocionais. Uau! Márcia de Deus, eu que sou terapeuta, casando as ferramentas que eu uso com essas ferramentas. Uau! A musicoterapia, ela é uma espécie, né, uma terapia que vai utilizar o som, né, a música e os seus elementos, né, e essas propriedades do som como ferramenta, né, para promover o que? A saúde integral, a saúde, né, emocional, mental, física, espiritual. Então ela vem junto com as terapias também integrativas, né, que enxerga o ser humano como um todo. Isso é muito importante dizer. Que vê o ser humano na sua íntegra, corpo, espírito e alma. Não desintegra o ser humano, não né? Fragmenta, né? Não fragmenta. E esse olhar, né, a gente percebe que muitos médicos, eles já vêm tendo esse olhar na medicina integrativa, muito importante, já recomendam. Pelo SUS a gente tem musicoterapia, Sim, isso que eu ia comentar. Nos CRAS, nos lugares aí de tratamento, já estão usando a medicina interativa. Com certeza. E por que ela é uma terapia que auxilia, ajuda todas as pessoas, desde crianças, né, bebês, jovens, adultos, pessoas com deficiências. Então, é uma terapia muito inclusiva nesse sentido. Inclusiva, né? Márcia. Muito inclusiva. E também porque é uma terapia não verbal. Olha que interessante. Às vezes a pessoa está num processo que ela precisa passar por uma terapia para se equilibrar. Vamos dizer, às vezes ela vai fazer uma psicoterapia, né? Ela tem que verbalizar, né, para que o seu terapeuta possa compreender o que está passando com essa pessoa. E às vezes a pessoa tem dificuldade em verbalizar os sentimentos, verbalizar o que se passa. E aí, quando entra a musicoterapia, através do som, ou seja, através de um instrumento, porque na musicoterapia, Neide, a gente tem a musicoterapia que a gente chama que a gente tem nas sessões, né? Que a gente tem as sessões que são ativas, onde o paciente ele vai fazer música. Não importa se ele conhece música, não importa, ele vai fazer. Ele vai usar a voz também, né? Os instrumentos que ele possui afinidade para expressar aquilo que ele está sentindo. Márcia, eu acho hiper interessante tudo que você vem trazendo. E você, como já trabalha com música expressiva, você não contou para nós quem é essa Márcia e como foi que ela foi chegando a estas habilidades e como ela foi produzida. A Márcia é mãe? A Márcia é profissional? A Márcia... Fala um pouquinho dessa Márcia para nós, porque às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho filhos. Márcia, conta para nós a construção dessa mulher maravilhosa.
Então, quando a gente quer fazer algo e a gente faz com verdade, né? O propósito que a gente tem, que na vida todos têm um propósito. O que acontece é que às vezes as pessoas não sabem qual é o propósito, porque não param para pensar, para se escutar internamente, para escutar o seu coração, as suas emoções, né? O que o coração diz, geralmente é um caminho bom para ser seguido. Então, eu sou mãe, com muito prazer, muito amor. Teve um período que eu tive que me afastar um pouquinho, né? Dos afazeres profissionais, vamos dizer assim. Ela não quis terceirizar a educação dos filhos. Aí ela se afastou como profissional, como empreendedora, como empresária. Fiquei nos 9 meses ouvindo bastante música, trabalhando também, né? Eu disse que me afastei um pouquinho no comecinho, né? Que o bebezinho precisa muito, né? Da nossa atenção, né? Do nosso carinho. Então, eu fui seguindo sempre com um propósito. Existe uma entrega em tudo aquilo que eu faço. Sim. Então, se eu sou mãe, eu me entrego verdadeiramente a esse sentimento de mãe, né? Márcia, se eu sou profissional, eu me entrego verdadeiramente a essa profissão que eu escolhi. Foi aí que eu me conectei contigo, sem saber, mas eu fui me conectando e vendo que você tinha muito de mim. É verdade, né? A gente teve, teve uma ressonância, né? Pelas frequências, né? Isso acontece com as pessoas, né? Porque, o que eu falei, tudo vibra, né, Neide? Tudo vibra. E nosso corpo, né, nossas células, elas têm um princípio inteligente. Elas sabem tudo que tem que ser feito, porque nosso corpo é um corpo perfeito. Né? E o nosso corpo interno também sente essas vibrações desse mundo externo, né? Que às vezes podem ser vibrações boas, vibrações de cura, né? Sim. Vibrações positivas, como também podem ser vibrações, frequências que não são tão positivas assim, né? Então, dentro da parte de som, dentro da parte de som de música, a gente sabe que a música, geralmente, né, dependendo do tipo de música, vai fazer bem a pessoa, né? E tem que estar de acordo com a sua história sonora. Olhe, nós somos únicos, nós somos ímpares e nós, mesmo às vezes gostando mais, quando eu nasci, 1958, lá vai bolinha, meu avô comprou um rádio, Márcia, e colocou perto do meu Moisés, onde eu ficava tomando sol pela manhã. Então, a psicanalista que eu fiz 6 anos de psicanálise, ela falou que a minha oralidade, a minha comunicação veio do rádio. E naquela época, até o carnaval, eram marchinhas de carnaval. Eu escutava música orquestrada, música, os negros, né? Eles cantavam até lá do Ministério Azusa, na capela, né? Eu tenho um mentor, o Dr. William Souto Santiago, ele também recomenda que as mães ouçam canções que acalme, que tranquilize, canções mais arranjadas, né? E isso é cultural, né, Márcia? É verdade. Porque nós vemos hoje, por que tão agitados? Por que tão sem parada? E aí as mães querem usar o remédio. Você, com seus filhos, fala um pouquinho para nós. Então, e eu sempre ouvia, né, música, tocava, né, e já com essa mentalidade, com essa sensação, com esse sentimento de fazer bem para esse filho que eu estava gestando, e depois quando eles nasceram, né, desde pequenininhos, a partir dos 8 meses, Neide, é possível uma criança fazer a musicalização infantil. Uau! E você tem este trabalho lá no seu espaço de arte, né? Núcleo de Arte Espaço Musical, que também é um espaço de saúde.
Também, porque lá a gente tem desde a parte didática, né, a parte com os instrumentos, vários instrumentos. Então, por exemplo, crianças muito pequenininhas, né, podem iniciar na música. Isso já vai ajudar muito essa criança no seu desenvolvimento, né, cognitivo, percepção, né, desenvolvimento emocional, a segurança. Porque a música, ela socializa, né, a música, ela organiza. A música, ela traz esse sentimento, né, para a pessoa de segurança. Márcia, falando nisto, eu não sei, posso ser leiga neste assunto, mas sempre me preocupou as canções de ninar, porque as canções de ninar traziam muito medo. Tanto é que eu pedi para um amigo fazer uma canção de ninar para o meu primeiro neto, quando ele nasceu. E depois eu não tive oportunidade de fazer para o segundo. Mas quando o Benício ouve a música que foi feita para ele, para dormir, que eu falei, eu não quero cantar aquelas músicas boi, 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 boi da cara preta, né? Era colocando medo. Márcia, isso a criança sofre uma influência, não sofre? Então, é assim, né? Realmente a nossa música folclórica, e você vê que hoje em dia muitas crianças não têm acesso, não conhecem, né, a música folclórica, os seus pais não conhecem, isso não foi passado, então... algo que foi sequencial. Exatamente. É importante, sim, né, que a gente tenha isso dentro da nossa história sonora, né, faz parte, né, nossa cultura, mas de verdade tem letras, né, é muito curioso, é até engraçado, né, que letras de músicas de ninar, ela tem uma representação, né, dentro da letra, se você for analisar só a letra, você vê isso, né? O boi da cara preta pega essa menina que tem medo de careta, né? E as mamães cantam, mas assim, o que acontece? Tem muito a questão emocional também que eu falo, né? Porque tem essa questão da letra, que a letra não condiz com toda aquela segurança. Você tá, a música, no caso, essa letra está sendo ameaçadora, né? Sim. Mas se a mãe tá passando com aquele sentimento de amor, né? A criança acho que vai absorver mais essa questão Talvez amorosa. A criança pegue o amor e a proteção, Exatamente. né? Porque quando uma criança fica presa ao banheiro, ela fala assim, não tem problema não, meu pai vai vir me tirar daqui, minha mãe logo chega. Então, a segurança. É a segurança. Né? Isso é passado através dessa verbalização, né? O sentimento passa para às vezes até voz. O tom que se canta. O tom que se canta, é verdade, né? Então, nesse sentido, olha só uma ideia bacana que dá para ser trabalhado. Até eu gosto de trabalhar isso em musicoterapia e depois eu vou explicar para vocês um pouquinho a diferença entre uma coisa, o que é musicalização e o que é musicoterapia, porque as pessoas às vezes confundem, né? Aí não sabemos. Então, o que pode ser feito? Você pega uma melodia, que tem uma letra, e você pode trabalhar a recriação dessa letra. Olha que legal. As crianças, eles fazem isso porque eles pegam a música da borboletinha e começam a cantar pro sapinho. Exato. Né? Eles pegam a melodia, mas trocam a letra. Meus netinhos fazem isso constantemente. E às vezes o que vai acontecer dentro de uma sessão, né, de musicoterapia, a pessoa naquela letra, ela vai colocar aquilo que ela sente. Então ela vai fazer um texto, né, claro, com auxílio ali do musicoterapeuta, mas vai trazer muito do que é dela. Olha que curioso. Dentro de uma melodia que ela gosta, com certeza, vai trazer muito do que é dela. Muito. E a diferença que é importante eu falar é que a musicoterapia é um tratamento, é uma forma de tratamento, né? Então não é simplesmente você colocar uma música e você se sentir bem com aquela música e tá tudo certo, é musicoterapia. Não, tem que tomar cuidado. A musicoterapia é um tratamento, então existe o que? Uma entrevista, né, com esse paciente, existe uma anamnese, você vai colher dados dessa vida, da história desse paciente, você vai colher dados da história sonora desse paciente, que são elementos importantes que são levados em sessão, né? Vocês vejam quantos passos existe no processo. Exatamente, então são sessões. Então não é uma sessão vai trabalhar aquilo e resolveu, não. Então você vai
dentro daquele histórico todo, né, que o paciente traz, da queixa que ele traz, da sua história de vida, até de medicamentos, se tomam medicamentos ou não. Uau! Né? Dentro dessa história sonora, gente, a gente tem que saber aquilo que agrada esse paciente, o que é bom para ele, que traz uma coisa boa, e aquilo que também não agrada, né? Sim. Porque se a pessoa for trabalhar algo que traz algum sentimento de medo, né, ou de raiva dentro da sessão, aquilo pode, então, ao invés de trazer um bem-estar... Benefício. Exatamente. E, na verdade, nós temos até a pressão, né? Tem a pressão alta, a máxima e a mínima. Então, nós temos picos. Nós temos situações que nos acontecem que não são favoráveis o tempo todo. Exatamente. Mas o clique está em como você equilibra. Exatamente. E você Essa falou de situação. pressão, olha que curioso, né? Um dos benefícios do som, né, da música, é justamente regular essa pressão arterial, os batimentos cardíacos. Meu Deus! Vocês viram que a música cura, mas também pode ser... Pode ser prejudicial, dependendo daquilo que se ouve, né? Dependendo se você está exposta a muito barulho. Então, isso pode trazer danos à sua saúde mental. Eu vou mandar um beijo em especial para o Miguel, ali de Franca. É um apaixonado, um jovem maravilhoso, uma família maravilhosa, que eu mando um beijo também. A mãe dele é minha cabeleireira lá em Franca e ele ama a música. Olha, Miguel, dicas maravilhosas estão sendo dadas aqui. E você também aproveite os detalhes. E quando você pegar esse link, pense nas pessoas que você precisa. E agora, você não saia daí. A Márcia vai segurar um pouquinho aqui, porque nós vamos chamar os nossos comerciais e depois nós vamos voltar onde a Márcia vai fazer tudo isso ao vivo e a cores. Aqui ela falou um pouquinho da teoria, mas depois ela vai usar esses maravilhosos instrumentos na prática. Agora, vem os nossos comerciais. Vocês pensaram que eu esqueci de vocês? Venham, meus queridos, nós precisamos de você. Transformando você é um oferecimento de Divinas Festas, Mary Kay by Cristiliane, Casal Doce Suspiros, Menina Clara Makeup, Grafestas e Faculdade Unina. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
Voltamos e a Márcia está aqui, uma mulher moderna, uma mulher que, além de não querer que a sua família adoeça, também as pessoas, ela ama transbordar conhecimento às pessoas. E agora, esta parte do programa estará fantástica, ao vivo e a cores, na prática. Olhem só, Marcinha, pode dar continuidade, minha querida. Então, é o que eu estava explicando, né? Então, aí nós temos, dentro da musicoterapia, teve todo esse trabalho da entrevista, anamnese, aí você vai começar um trabalho terapêutico com esse paciente, né? E aí você vai ter as sessões que a gente chama de ativas, onde o paciente vai fazer, é o fazer musical, né? Dependendo daquilo que a gente vai trabalhar, né? Da história de vida e a queixa desse paciente. E nós temos também as sessões que são passivas. Então ele vai trabalhar a escuta, né? Então às vezes a pessoa precisa trabalhar um foco, um relaxamento, ela está muito ansiosa, tem que tranquilizar a mente, né? Então a gente vai utilizar dentro do seu gosto, né? Musical, dos instrumentos de preferência, tem muito isso, né? Então, por exemplo, se naquela ficha do paciente tem, não gosto, por exemplo, de bateria, ou não gosto de instrumentos percussivos, né? Se você colocar esse tipo de instrumento dentro da sessão, logo nas primeiras sessões, não é que você não possa colocar, mas logo nas primeiras sessões... Causa... Exatamente. Esse paciente vai ficar contrariado, vai causar irritação, né? Então tem que ter todo esse cuidado, né, da história. E com certeza, eu sou terapeuta holístico, Márcia, eu faço a numerologia, né, pitagórica, divina e a humana. E dependendo dos números que dá, eu altero as sessões. Entendi. Eu altero, o que era para ser último, eu passo por primeiro. Por quê? Para não chocar. Exatamente. Né? E dentro disso que você está falando, não é que eu não possa usar, né? Sim, mas com cuidado, com responsabilidade e atenção a todo esse histórico desse paciente. Né? E você tem alguma experiência dos seus filhos, Márcia, que você possa trazer para contribuir com os nossos amigos? Com certeza. Os meus filhos também são apaixonados por música, né? Meu menino, ele fez também a musicalização infantil pequenininho, já com 2 aninhos ele já estava pedindo para fazer bateria, foi a escolha dele. Olha que incrível. E qual é o benefício da bateria, da percussão? A percussão, ela vai ser bastante indicada, né? As pessoas que são muito agitadas, né? Irritadiças, né? Eu acho que a percussão vai ser um meio de ela poder se expressar, é o bater, né? O percutir. Isso está muito ligado nessa questão instintiva, né? Então está muito ligado à questão até fisiológica, se a gente for pensar, do batimento do nosso pulso, né? Nosso pulso cardíaco está muito ligado a isso, né? Então é um instrumento muito interessante para as pessoas que estão nesse processo, sabe? Às vezes até de frustração, sabe aquela raiva que vem? Você, né? Está falando e as fichas vão caindo. O único instrumento que eu toco é percussão. Olha que interessante, Márcia. Muito interessante. Meu menino foi seguir a bateria, né? Gosta muito, né? Ele é muito musical também. E a minha menina, ela gosta muito de cantar. Então, desde pequenininha, ela canta e uma vez ela falou pra mim, mamãe, quando eu canto, parece que eu me sinto livre. Vejam bem como é cultural. A influência da mãe na vida dos filhos. Você tem 2 filhos, Dois filhos. 2 filhos, né? Olha só. E trabalhando, empresária, empreendedora, porque ela tem uma escola de música e saúde, um espaço de saúde. Vai fazer 30 anos o ano que vem, viu, Neide? Com muita felicidade. Ter festinha. 30 anos, não são 3 meses, não são 30 dias, não são 3 anos, 30 anos. Mulher, que trabalho maravilhoso. E por observar que quanto, né, a música traz de benefício para as pessoas, né? Cada vez mais eu vou me aprofundando, né?
nos estudos. Eu acho que a gente nunca tem que parar de se aprofundar. Nós, Márcia, na educação, eu falo que eu saí da educação, mas a educação não sai de mim. E nós temos a formação continuada. Nunca nós estamos acabados. É verdade. A gente tem que ter sempre, eu sempre falo, a humildade de perceber que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que precisa estudar mais e mais, né? A gente vai, e quanto mais você vai conhecendo, você vai estudando, você vão vindo coisas assim para você que você fala, puxa, que bacana que eu pude chegar, né? E é interessante, a Márcia tem escola de música, o mestre, ele aprende, mas se ele não passa, se ele não transmite, isso para ele não tem sentido. Então, quanto mais você aprende, mais você ama ensinar. É verdade. É maravilhoso. São sementinhas, né, que a gente coloca, a gente joga. E essas sementinhas, elas vão dar frutos. Eu vejo alunos, né, que foram para regência, alunos regentes, maestros, né? Enfim, que vão trabalhar na área de educação. Influência, né? Isso é muito gratificante, né? E você falou a harmonia, né? A percussão, ela... Tá ligada ao ritmo. Ritmo. Isso. Harmonia. Então, aí a gente tem estudos, né, que dizem que a percussão estaria ligada mais a parte rítmica, vamos dizer assim, né, estaria ligada mais ao nosso aspecto fisiológico. Então a gente pode pensar nessa pulsação do nosso coração, né? A parte melódica estaria ligada ao sentimento. Olha que interessante. Ai, olha que dica maravilhosa, que chave. E a harmonia estaria ligada mais à nossa parte mental. Né? Nós somos pensamento, nós somos emoção e nós somos ação, né? Ação. Eu sempre falo, pensamento, sentimento e movimento. Movimento, é isso, né? E é curioso, então você vê que cada um é único, é um ser único, né? Que tem essa afinidade com determinado tipo de instrumento, né? Sim. Com determinado tipo de música. E aí a gente tem que ter esse respeito. A gente tem que respeitar esse gosto musical e levar outras opções também, né? Aí que você vai mesclando o que ele gosta, o que ele conhece, com o que não gosta, o que não conhece, que talvez possa mudar. Né? Nós mudamos, né? Exatamente. Olha, a plateia, Márcia, está pedindo para você demonstrar os instrumentos. É verdade, eu trouxe alguns instrumentos, tá? Isso é importante eu dizer. Eu fui também conhecer e pesquisar muito sobre sound healing, né? Que na tradução seria cura através do som. Uau! E aí, esses instrumentos que são utilizados em sound healing, eles vão trabalhar a vibração. Né? Então, a parte de vibração. Então, eu falo, não é somente a música em si, a música, né, que constitui-se de ritmo, de melodia, de harmonia, mas também o som, a vibração. E é isso que eu quero demonstrar para você, Neide. Ai, eu estou eufórica, né? Eufórica para presenciar e vivenciar esses instrumentos. E você... Olha, você pode. A Márcia vai. Onde que fica o espaço? Espaço musical, né? A gente chama de NAEM, Núcleo de Arte Espaço Musical. E as pessoas conhecem como NAEM, né? Ai, olha. Com a sigla. Sim. É muito perto, é aqui pertinho, é no Jardim Piratininga, na saída da Castelo, tá? Lá é um espaço muito agradável, né? Um espaço amplo. E eu sempre faço as vivências. Este ano eu vou estar fazendo a 2ª temporada de Vivências em Terapia Sonora. Então, quem curtiu hoje, que né? Maravilha! Isso, são convidados. É no dia 29, tá? De abril, das 10 ao meio-dia. Eu vou fazer no espaço Núcleo de Arte Espaço Musical, tá? Vocês estão convidados a participar dessa vivência e experienciar todos esses instrumentos vibracionais. Que maravilha! Anote aí na sua agenda. Eu vou mostrar para vocês, tá? E antes disso, Neide, vou falar sobre... Piratininga aqui em Osasco, Jardim Piratininga. né? Em Osasco, município de Osasco, é próximo. É um trabalho de voz, como eu estava te falando, né? Que está ajudando muita gente a melhorar
alguns aspectos de Você tem bloqueios Instagram, emocionais. o Instagram lá do Tenho. espaço e o seu, por favor. Eu vou passar o meu, é @marciabertioficial, é o Instagram, lá tem tudo que vocês quiserem assim, pesquisar, né, sobre os eventos que eu faço, né, e sempre que apoiado, ancorado por uma equipe maravilhosa, né, Neide? A gente não pode esquecer de falar. São pessoas incríveis que me acompanham, que me auxiliam. Pode né? até beijo. mandar. Eu quero mandar um beijo para toda a equipe lá do Naem, os profissionais, tá? Um beijo especial aí para uma pessoa incrível que passou pelo processo da musicoterapia com voz, Ademilde Florencio. Um beijo para você, minha querida. Olha, passou por um processo incrível. Maravilha. E é o filho, o Renato Florencio também, que me ajuda, que é o fotógrafo da escola, que faz fotografia de eventos, né? E minha família querida, né, gente? Não posso deixar de agradecer. Com certeza. Um beijo para vocês. De Neide Regina, terapeuta. Estarei aí para dar esse abraço pessoalmente. Pessoas assim são pessoas que a gente quer ali bem perto da gente, né? Com essa energia maravilhosa. Sem os outros nós não somos nada, né? Com certeza. Trabalhamos sempre em equipe, a gente tem que valorizar o profissional que trabalha conosco, né? Então vamos demonstrar um pouquinho agora, Neide? Vamos. Eu estou eufórica. Então, vamos lá. Deixar o microfone. Tá. Você quer que eu segure para você? Então, este aqui é conhecido como tambor lacota, né? Ele vai trabalhar esse ritmo e vai trabalhar essa presença, esse estado de presença, aqui e agora. As pessoas estão se perdendo muito nessa questão, né, do aqui e agora. Com certeza. Elas estão muito aceleradas, né? Muito lá As pessoas, no momento, se perdem delas. É verdade. Isso vai ancorando a pessoa, né? Ela vai entrando nessa percepção desse estado interno, esses batimentos cardíacos, né? Isso traz, então, um estado de presença. Que gostoso. E me deu a sensação de quando eu faço meditação. Verdade, porque você acaba também, né, num estado de presença, né? Esses instrumentos vibracionais, eles vão ajudar, né, no processo meditativo, no autoconhecimento, né, o relaxamento, e eu falo que é uma escuta ativa, porque as pessoas vão observar o que acontece no corpo, internamente, né, e as pessoas vão... E é tão interessante, Márcia, que no programa passado, o professor, o Dr. Hugo, ele fez aqui no programa, né, ele avaliou em tempo presente as minhas emoções, e ele falou que eu estava passando por um pico de ansiedade, só que eu não sou ansiosa. Ele disse que meu cérebro acelerava e depois freava, mas aí a ficha caiu, e há uns momentos que você passa de coisas desagradáveis, como espera, de dinheiro que é teu e que não vem, às vezes uma necessidade ali, não de fome, mas uma necessidade que você tem que suprir e não é suprida. E eu percebi. Aí o que eu fiz? Fui procurar visitar minha mãe, passei a tarde com a minha mãe, no outro dia fiquei com meu netinho, que eu falo que não são eles que precisam de mim, eu que preciso deles, para eu parar um pouco, né? E essa vida agitada que nós temos. É verdade. Às vezes só um simples respirar, né? Esse processo de sentir essa respiração, esse inspirar, esse expirar, esse agradecer por poder respirar. A gratidão. Né? Gratidão, né? Então você vai observando e você vai tendo essa escuta ativa, o que o seu corpo está dizendo. Maravilhoso. Vamos lá. Qual é o nome desse? Esse é o tambor lacota. Tambor lacota. Nós vamos
vamos partir para um outro instrumento que geralmente traz muita segurança. De alguma coisa, Neide? Tão interessante, Márcia. Eu lembrei do barulho da chuva e do vento, mas me deu uma tranquilidade. É um som que geralmente, né, traz essa tranquilidade, né? Essa sensação de segurança, é o som do mar, né? Do mar. O som da água, né? O som da água. Sim. E por que, né, que traz essa segurança? Porque vai remeter a uma lembrança deste momento em que estávamos no ventre materno. Olha que interessante. Nossa, o mar mesmo, né? As ondas, né? A gente percebe que o mar, geralmente, ele traz uma sensação boa, né? Aquela sensação da água batendo nos pés, né? Só que assim, olha só, é importante dizer que, por exemplo, se eu uso um som de água para um paciente, né? Para um cliente que tenha tido algum trauma, então eu posso desencadear, né? Algo negativo. E isso tem que ser trabalhado. Então, por isso eu digo, muito cuidado com o que o paciente traz, né, de história sonora. E eu achei interessante, porque eu lembrei da chuva, e eu já tive episódios, mas foram tratados com chuva, né, temporais. E lembrei também de água, né, mas não me deu medo, me deu tranquilidade. Que bom, que bom. Geralmente acontece isso, né? Mas tem os casos que se passaram por traumas, pacientes que passaram por traumas, tem que ser trabalhado de uma forma muito responsável. Vamos lá. Ai, esse é lindo. Eu queria um colar desse. Olha que instrumento maravilhoso. Esse é o gongo, né? Esse é poderoso mesmo, viu? Esse você sente a vibração no seu corpo. E olha só que interessante, o som, quando a gente capta através dos nossos ossos, né? O som, ele vai 35 vezes mais rápido. Você vê, né? Então, se a gente sente, né, essa vibração no corpo, chega rapidinho, né? Coloca a sua mãozinha aqui, Neide. Atrás, né? Isso. Meu Deus. A minha mão, meu pulso e meu braço vibrou junto com a batida. Eu senti o som na minha corrente sanguínea. A pessoa, ela sente, por isso que eu falo da escutativa, ela percebe o que aquele som tá trazendo, né, para ela, né? Às vezes pode trazer alguma memória, né? Pode resgatar alguma memória. É muito particular, é muito de cada um mesmo, né? Depois a gente colhe, então, os depoimentos de cada participante. É muito interessante. Vamos lá. Muito mesmo. Vou mostrar um outro muito especial. Ai, que delícia. Parece aquilo que tem no berço dos bebês, né? O mobile sonoro. Caixinha de música também, a bailarina. Isso vai mexer muito com a nossa criança interna, né? Nós guardamos escondidinha ali. E que é tão importante que a gente resgate, que a gente consiga resgatar essa criança e dar a mão para ela, né? Mostrar que tá junto, eu tô junto com você, não tenha medo. E é tão interessante, Márcia, que eu sempre quis uma caixinha de música e eu só ganhei depois de adulta. E quando você começou a tocar, primeiro veio a caixinha de música, depois o mobile do berço dos bebês. Vai trazer essa memória afetiva, né, Neide? Né? Esse contato você vai reviver aquele momento, né, para você.
Então a música, é por isso que eu falo, né? O som é muito poderoso. Ele resgata memórias que às vezes estão lá perdidas, né? E que às vezes vai te trazer muitos benefícios. Tudo isso você pode experimentar dentro de uma vivência, né? Vejam bem, o convite que a Márcia fez. Olha, maravilhoso. É o que eu falo, só estando no momento, né? Para poder sentir todos esses benefícios. Eu queria vocês todos que eu amo aqui sentindo comigo. Mas vocês estão aqui no meu coração. Agora eu vou mostrar um outro instrumento, né? Esse instrumento são as tigelas de cristal. Aqui eu tenho uma escala de tigelas de cristal, né? Uma escala musical, só que aqui eu coloquei só 3 para poder exemplificar, ok? Vocês ouviram? A caneta estava próxima. Começou a vibrar. Meu Deus, a mesa toda está vibrando. E mesmo quando parece que esse som já se interrompeu, né, que ele acabou, ele ainda está lá. Está aqui. Exatamente. Está aqui. Ele está lá, né? Realmente. Uau! São sons poderosos, realmente são sons poderosos, fantásticos, que muita gente não conhece, né? Que muita gente não conhece, não tem acesso. Então é muito importante esse espaço. E é uma ciência, né, Márcia? É muito importante espaços, né, que a gente possa divulgar, que a gente possa levar todas as explicações desses benefícios. E Márcia, eu sempre gosto, né? Existe um versículo que diz: o povo perece por falta de conhecimento. E se isto cura, eu não gosto de remédio. Eu uso suplementos, Márcia, eu uso os óleos essenciais, mas eu não gosto de remédio. Pelo nome, remédio, remedia, eu não gosto. O remédio é importante no sentido, porque assim, o que as pessoas vão, geralmente elas vão tratar a doença. Elas não vão prevenir, né? Elas não vão tratar a saúde, vão precaver, né? Um dia eu perguntei, o quanto que você gasta com a sua saúde? Aí a pessoa falou assim para mim, eu gasto na farmácia. Eu falei, não, aí você está gastando com a sua doença. E é cultural, brasileiro não tem costume de prevenção. Prevenção é a palavra. É prevenir, né? É tratar a saúde, é você dar atenção antes de ficar doente. É claro que a gente não está falando que você não tem que usar remédio. Às vezes você vai, claro, precisar, né? É um mal que é necessário, né? A gente vai trabalhar dentro do processo terapêutico, vai somar, né? Vamos dizer. Eu brinco, a gente tem que respeitar, né? Não é um mal. Mas o remédio, ele traz efeitos colaterais. E eu gosto muito de ler, Márcia, e quando eu vejo, você toma algo para o seu coração, aí ataca o seu estômago. Você toma para o estômago, ataca o seu intestino. Então você toma uma coisa para uma coisa e ele vai e desintegra outra coisa. É bom deixar claro aqui, viu, Neide, para as pessoas que tomam remédios, tomem remédios, continuem, mas assim, prestando atenção, não é que você vai substituir. Não. Aqui a gente está falando só de prevenção, né? Porque às vezes as pessoas... Não, mas olha, não. Você vai usar a prevenção para você não chegar a ficar doente. Não vão falar que a Márcia está doida e a Neide está doida. Né? Porque... Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, O medicamento Márcia? é necessário, porque infelizmente as pessoas vão já quando elas já estão doentes, né? E aí não tem jeito mesmo, aí vai ter que usar o medicamento. Mas a gente pode prevenir, a gente pode dar mais atenção ao nosso estado mental, ao nosso estado emocional, porque isso causa também E olha doenças. só, o que causa doença
é o não ordenado mental e o não ordenado emocional. Eu poderia falar que a doença é uma desafinação do nosso corpo. Olha que interessante, Meu né? Deus. É como se o nosso corpo tivesse totalmente desafinado. E a gente precisa afinar. Esses órgãos internos é como se eles estivessem desafinados. E a gente precisa afinar. Sim, né? Sim. Porque você vê que dependendo de situações, pessoas têm diarreia, outras intestino preso, né? São desafinações. E aí nós precisamos cuidar da nossa mente e do nosso coração para o nosso movimento. Márcia querida, nós ficaríamos aqui o tempo todo. Esse livro maravilhoso, já iniciei, ganhei um de presente, já iniciei a ler Musicoterapia. Você que está em casa, você gostou? Márcia, faça as suas considerações e mande um beijo para quem você deseja. E nós, Márcia, vamos conversar para você. Quando estiver fazendo seus eventos, dá uma passadinha por aqui para nós lembrarmos os nossos amigos. E visitem o espaço da Márcia. Olha, eu só tenho a agradecer, Neide, né, por esse carinho, por essa pessoa incrível que você é, por esse convite, agradecer ao Guilherme, né, da produção do seu programa, agradecer toda a minha família, minha mãe, né, meu paizinho que já não está mais aqui, mas que teve essa Sim, visão, e você está celebrando a vida dele. É verdade. Porque você está dando continuidade. É isso que eu falo. O sentimento, a falta, a gente lembra, mas nós devemos de celebrar quem nós amamos, que ele não morreu, está aqui nos nossos corações. Um beijo onde ele estiver, para minha mãezinha querida, que sempre me ajuda, sempre me ajudou com os meus filhos quando pequenos, né? Foi um amparo muito grande, ainda me ajuda. Meu marido, incrível também, que sempre me apoia, né, nos meus projetos. Sempre. Meus filhos, Maísa e Henrique. Minha irmãzinha, Marta. E olha, se eu for agradecer, é uma lista, né, Neide? Todos. Mas a todos que você ama. A todos que eu amo, a todos que eu sei que me amam, que me auxiliam, né? E queria convidar você que acha que não consegue se expressar direito com a sua voz, você que carrega algum trauma, algum bloqueio, né? Que sente essa voz travada. Não precisa ser cantor, não. Se você não conhece nada de música, não tem problema, pode participar. Eu vou fazer uma oficina nesse próximo sábado, dia 15, ainda tem mais uma semana, dia 15, nesse próximo sábado, 15 de abril, no espaço, Núcleo de Arte Espaço Musical, vocês estão convidados a horário? Participar. Das 10 ao meio-dia. Olhe, compromisso fechado. Eu, Neide Regina, Márcia, gratidão pela tua presença, pelo teu carinho, pela tua prontidão. Gratidão ao Guilherme que fez essa maravilhosa conexão da Márcia conosco, transformando você, oficial, do seu jeitinho, com o nosso jeito. Agradecemos você e a todos que irão assistir quando receberem este link. Um beijo de Neide Regina, terapeuta. Querida.